Olá, pessoal! A arrogância é enganosa. Um homem certa vez chegou a um departamento público, precisando urgentemente de um documento. A mulher que deveria atendê-lo lixava as unhas enquanto conversava despreocupadamente com uma amiga ao telefone. Ansioso, ele tentou por várias vezes esclarecer suas necessidades, mas foi ignorado completamente. A atitude da atendente não era de uma pessoa prestadora de serviço, mas de alguém que estava sendo importunada. Irritada com a insistência do rapaz, a mulher fechou o vidro que o separava e só o atendeu quando resolveu desligar o telefone alguns minutos depois. Pessoas com essa postura não avaliam seu comportamento. Além da falta de compromisso, de responsabilidade com a função e com as pessoas que necessitam de seu trabalho, não percebem suas próprias frustrações, suas inseguranças reveladas na forma como exercem seu cargo e no mau uso do poder que sua função lhe concede. A arrogância, às vezes, é um disfarce para ocultar o sentimento de menos-valia. Ela não precisa necessariamente de títulos ou cargo de nível elevado para se manifestar. Para alguns, não é preciso da posição de juiz ou presidente para sentir-se superior. O simples fato de estar do lado de dentro de um balcão em um departamento público já é o bastante. Essa arrogância não prejudica apenas os outros, mas a própria pessoa. A lei da semeadura não costuma falhar. Colhemos o que plantamos. Não passou muito tempo, essa mesma mulher foi fazer uma viagem e chegou no aeroporto atrasada, segundos antes de fechar o portão de embarque. Nervosa e ofegante, depois de tanto correr, ela veio disposta a argumentar com o funcionário e convencê-lo a deixá-la entrar. Afinal, foram meros segundos de atraso. Contudo, ao olhar para o funcionário da companhia, perdeu a coragem e voltou sem dizer uma palavra. Era o mesmo homem apressado que ela havia destratado poucos dias antes, quando era ela quem estava no poder. A vida se movimenta muitas vezes como uma roda gigante, nos mudando sempre de lugar. Em um momento detemos a solução, em outro necessitamos dela. Deus é o único que se mantém inabalável, o que detém o poder supremo e permanente. Para os homens, seja qual for a posição alcançada, ela é sempre relativa e temporária. Por isso, precisamos reconhecer o perigo de cair nessa armadilha, na ilusão trazida por tal poder temporário. A função que ocupamos não é permanente, nem suficiente para definir quem somos ou o valor que temos. Um juiz, por exemplo, é inegavelmente a autoridade máxima em um tribunal. Porém, o poder a ele conferido não será válido em qualquer situação. Imaginemos uma cena em que esse juiz está sozinho, dirigindo seu carro importado, vestido com seu terno italiano, passando por uma avenida meio deserta e bastante perigosa. Em um determinado momento, algo foge ao seu controle. O pneu do carro fura e o obriga a parar. Ele nunca havia trocado um pneu antes, nem imaginou que viria a precisar. Em uma dessa situação, basta ligar para um reboque. Porém, pode levar um tempo significativo para quem está naquele lugar de extremo risco. Com toda certeza, um marginal não terá o mínimo respeito, nem se intimidará com suas credenciais. Consciente da ameaça e bastante assustado, ele sai do carro, olha para um lado e para o outro e vê, a uns 100 metros aproximadamente, algo que lhe parece uma miragem, uma pequena borracharia. Ele se dirige ao local sem perder tempo e encontra um homem com pouco estudo, vestido em um macacão velho e sujo de graxa, mas que naquela situação é sem dúvida a maior autoridade no assunto de pneu furado. Podemos conquistar posições elevadas, mas é uma insanidade acreditar que ela é inabalável ou que nos fará alguém superior e inatingível. Uma tempestade derruba sem cerimônia casebres e mansões. Um vírus tira a vida de um mendigo e de um presidente com a mesma impiedade e desconsideração. Somos todos iguais, independente do lugar que ocupamos ou do que conquistamos. Seja qual for o poder conquistado, ele dependerá das circunstâncias. A falta de lucidez do arrogante a esse respeito pode lhe custar muito caro. O profeta Obadias recebeu uma mensagem profética de Deus a respeito do povo de Edom,
um povo arrogante e prepotente, confiante em suas fortalezas e seus sábios, que hostilizava o povo de Israel. A mensagem era a seguinte: veja, eu tornarei você pequeno entre as nações. Será completamente desprezado. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das altas rochas e constrói sua morada nos altos dos montes. Você que diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Obadias 1:3. A arrogância do nosso coração tem nos enganado. Não há lugar tão alto e seguro de onde não possamos cair. Por maiores que sejam nossas conquistas, elas não são permanentes, nem nos garantem imunidade, invencibilidade ou superioridade. Salomão diz: há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Eclesiastes 13, versículos de 1-8. Nada é permanente, tudo muda, somente Deus é imutável. Tiago 1,17. Tudo passa, somente Deus permanece de eternidade a eternidade. Salmos 90, versículo 2. Em algum momento da vida, somos aqueles que possuem, em outro, os que carecem. Em um tempo, damos ordens, em outro, as obedecemos. Em certos momentos, ajudamos, em outro, necessitamos. Há momentos em que somos os primeiros e há aqueles em que somos os últimos. Em um tempo, ensinamos e em outro, aprendemos. Hoje, podemos ser o patrão, amanhã, o empregado. Hoje, o médico e amanhã, o paciente. Hoje, o juiz e amanhã, o réu. Alguns homens fortes e determinados passaram uma boa parte da vida dando ordens, cheios de poder e autoridade. Porém, terminaram seus dias totalmente submissos, em uma cadeira de rodas, dependendo da boa vontade de outros para realizar as funções mais simples da vida, aquelas que mesmo uma criança é capaz de fazer sozinha. Nada é permanente e imutável, somente Deus. É preciso humildade para não pensarmos a nosso respeito nada além do que nos convém. Como disse o apóstolo Paulo aos Romanos: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que me convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, 3. É preciso sabedoria e equilíbrio para não usar equivocadamente a autoridade, para não nos utilizarmos dela para autoafirmação, nem a negligenciarmos. Tanto a soberba quanto a negligência são danosas. Tanto o agir com arrogância, no abuso da função, quanto não assumir a responsabilidade que a função exige. Aquele juiz tinha consciência de que naquela situação trágica, o borracheiro era a autoridade no assunto. Naquele momento, seu título não faria diferença. Porém, isso não significa que ele não assumirá seu poder quando estiver no tribunal. Nesse lugar e nesse momento, o juiz tem o direito e o dever de exercer plenamente e com responsabilidade toda a autoridade que sua função lhe concede. Não sermos arrogantes não significa sermos negligentes com nossas responsabilidades. Onde estivermos, precisamos assumir o que nos foi confiado. O equívoco é associar o nosso valor pessoal e nossa identidade unicamente ao que realizamos, à posição que ocupamos, ao cargo que exercemos. Em um encontro de casais onde estive realizando uma palestra, um senhor com patente de general fazia parte da equipe que organizava o encontro. Ele foi designado para trabalhar no grupo da cozinha.
Quem estava no comando desse setor era um excelente cozinheiro, porém, um homem muito simples, sem estudo e nenhum título. No momento de designar e distribuir as tarefas de cada um, o cozinheiro ficou um pouco constrangido. Disse ao general que não sentia-se à vontade de lhe dar qualquer função, e a resposta do general foi simples: no meu trabalho eu dou ordens, aqui eu as obedeço. São lugares diferentes e funções distintas. Contudo, o homem é o mesmo, assim como seu valor e sua importância. Deus espera de nós que sejamos responsáveis e dedicados para realizarmos da melhor forma que pudermos o trabalho que exercemos, qualquer que seja o lugar que ocupamos. O apóstolo Paulo disse: "E tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens." Colossenses 3:23. O caminho para a excelência está em nos dedicarmos às nossas funções de todo o coração, sem nos economizarmos. Não para nos engrandecermos ou parecermos melhor do que somos. Não para nos afirmarmos ou alimentar nossa vaidade. Fazer tudo como ao Senhor é fazer por um propósito que está além de nossa realização pessoal. Cada um, com a função que ocupa, é uma parte de um plano maior. O que realizamos, não fazemos apenas para nós mesmos, para a satisfação de nossos próprios desejos. Não estamos isolados, não somos uma multidão de ilhas. Toda e qualquer escolha que fizemos, o que realizamos, deixamos de realizar e a maneira como fazemos, influencia um universo que vai muito além de nossos próprios sonhos e projetos. Aquilo que fazemos é parte de nós. Quando amamos e nos identificamos com o nosso trabalho, nossa função faz parte de quem nós somos. O perigo está no fato de não nos esquecermos de que ela é somente parte, não todo. De que não somos apenas o que fazemos. O perigo é confundir valor pessoal com função. Aqueles que reconhecem a si mesmos apenas no exercício da função correm o risco de sentirem-se perdidos e desvalorizados quando têm que deixá-la. Se por algum motivo, como acidente, enfermidade, aposentadoria, por exemplo, foram obrigados a abandonarem seu cargo, sentem-se como se perdessem a identidade. A perda da função leva à perda do sentido da vida e de seu valor pessoal. Algumas mulheres identificam-se de tal maneira com seu lugar de mãe, de administradora do lar e cuidadora da família, que não sabem o que são fora desse lugar. Assumem a maternidade como a razão de suas vidas, e quando os filhos crescem, se casam e vão embora, elas perdem a motivação para viver. Se queixam por anos do excesso de trabalho e responsabilidade para cuidar de uma casa e uma família. Porém, quando a missão está cumprida e a casa mais vazia, não sabem o que fazer com a liberdade. Na tentativa desesperada de não perderem o sentido de sua vida, continuam interferindo na vida dos filhos mesmo depois que eles se casam. Não conseguem se ver fora da função. Somos mais do que aquilo que realizamos, assim como valemos mais do que os bens que possuímos. Quando descobrimos esse valor essencial e o verdadeiro sentido de nossa vida, nos sentiremos vitoriosos e saberemos quem somos, independentemente do que temos e do que fazemos. Creio que o apóstolo Paulo descobriu esse tesouro. Ele disse: "Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece." Filipenses 4, versículos 12 e 13. Que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo capítulo.